Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a aula sobre atendimento ao paciente com sepse, manejo na alta complexidade. A gente vai falar também sobre epidemiologia, como vocês estão vendo aqui, fisiopatologia, tá? Vai ser bem interessante, aula bem rica e vai dar para vocês aprenderem bastante sobre o que é sepse e os principais agentes, etc, tá? Primeiro a gente tem que considerar aqui qual é a definição de sepse, né? É uma síndrome, isto é, síndrome quer dizer que tem muitos elementos envolvidos, né, clinicamente. A gente vai ter que acusar isso de forma clínica, fazer o diagnóstico de forma clínica, sobretudo. E é síndrome, tá? Então tem presença de várias coisas que vão ocasionar o quadro de sepse, tá? Então é uma síndrome que caracteriza disfunção orgânica, principalmente esse termo aqui. Então tem que ter disfunção de algum órgão que ameace a vida. É, e dentro desse aspecto tem uma resposta inflamatória exacerbada, desregulada, é, de um determinado hospedeiro, que a gente vai ver quais são os mais predominantes, a uma infecção, tá? Então a incidência é de mais de 48 milhões de casos mundiais por ano, a mortalidade é altíssima, beira os 40%, tá? Então entre 25 e 50% depende. E no Brasil a principal causa de óbito em unidade de terapia intensiva, tá? É muito importante não atrasar o diagnóstico para que não aumente a mortalidade. E isso gera altos custos hospitalares e, obviamente, sequela também para aqueles que sobreviverem, visto que o quadro se agrava é, gradualmente, tá? Para cada 1.000 atendimentos, cerca de 5,4 casos que tem uma mortalidade de 40%. Então, é uma prevalência bastante alta, 5,4 a cada 1.000. Tá? Em UTI também, isso acaba aumentando, né? A mortalidade, 57% e 36% em 1.000 é bastante, até mais que infarto e câncer, tá? Então, vamos entender agora a fisiopatologia, tá? Primeiro, se agrava de acordo com a infecção, né? A infecção vai ter um determinado patógeno que vamos ver e ele vai se multiplicando, né? Então, a resposta imune inata vai ser ativada. E uma cascata de eventos vai acontecer. Então, principalmente liberação de mediadores de citocinas pró-inflamatórios, CNF, IL-1, IL-6, fatores teciduais, fatores humorais também vão começar a atuar para que ele consiga ativar a resposta específica, né, na não inata, mas aquela resposta é, direta ao hospedeiro, determinado hospedeiro, tá? Então vai haver, além de citocinas pró-inflamatórias, vai começar leucócitos, né? Obviamente, de todas as espécies assim de leucócitos. Ativação do sistema complemento para que faça a opsonização dos micro-organismos também, tá? Além disso, marcar, né, os organismos para que é, as células de defesa consiga fazer o papel da melhor forma e mais rápido, tá? Então enzimas também vão ser degradadas, é, é, vai ter degradação do micro-organismo que vai gerar mais inflamação, obviamente, porque vai estar quebrando o material genético dele e as células de defesa vão ter que fazer o papel e caso não façam, essa sepse vai piorar, tá bom? Então, ativação do sistema complemento para fazer a opsonização, para fazer também a fagocitose direta e para ativar a imunidade específica, tá bom? É, proteínas de fase aguda, obviamente, PCR, alguns marcadores inflamatórios que é assunto de outra aula, mas vocês já sabem que são as principais proteínas de fase aguda, inclusive as do sistema complemento, C5b, principalmente para ativar a via comum e fazer a lise celular da bactéria. Três aspectos importantes. Vai ter inflamação também intravascular, vai ativar mais leucócitos, mais proteínas de fase aguda, ativação de complemento, como a gente falou. Vai ter injúria também, a maior tendência à trombose, menos tendência a quebrar a fibra a rede de fibrina, né? Então, menos fibrinólise. Mecanismos também de lesão celular geral, como ocorre em todas as inflamações, é, menos demanda metabólica, né? Então, mais demanda metabólica, mas não vai conseguir suprir, né? Porque
os tecidos não estão bem perfundidos, então a oferta de oxigênio não vai ser suficiente para o corpo e também vai haver também morte celular, né? Visto que a célula não vai conseguir captar energia suficiente para que ela faça seu papel e continue atuando em defesa ao quadro de sepse. Principal causa é pulmonar, 63%, depois abdominal. Tem outras causas também, como o uso de catéter, é importante considerar. É, trato geniturinário também, infecção. E aqui é o estudo SOAP, bem famoso. Pode haver gram positivo e negativa, né? Então, Staphylococcus aureus gram positivo, Pseudomonas gram negativa, Escherichia coli gram negativa. Então, é importante fazer essa triagem e descobrir principalmente qual é o agente para que faça a antibiótico terapia focada, né, no agente, tá bom? É, quadro clínico, tá? Tem várias coisas, né, que a gente pode falar aqui. Eu vou dar uma paginada rápida para vocês. Infecção de via aérea, pode evoluir para pneumonia, TGI, catéter, como eu falei. Então, vai cursar nisso aqui, tá? Vai cursar em exudatos purulentos, linfadenomegalia, tosse, dispneia, dor torácica, ou seja, dor pleurítica, né, também, crepitação. Então, esses são sinais pulmonares, caso esteja focado na sepse de etiologia pulmonar, tá? Caso for TGU, que é 14,3%, aí já se tem dificuldade de urinar, micção comprometida, dor em flancos, dor suprapúbico, pode ser em pele também, articulações, no sítio cirúrgico, que é bem comum e importante considerar, tá bom? E questões de meningite também, que afetam o sistema nervoso central. Para caracterizar essa resposta, temos a temperatura maior que 38 graus ou menor que 36, frequência maior que 90, frequência respiratória maior que 20, tá? Ou pressão parcial de CO2 menor que 32, leuco maior que 12 ou menor que 4, ou mais de 10% de formas jovens de leucócitos. Sinais também é importante salientar isso aqui, né? Sinal de choque. Pele fria, obviamente. O paciente vai estar frio, vai estar com um tempo de enchimento capilar muito elevado, tá? Então vai estar mal perfundido. Cianose, obviamente, pela pele fria vai haver cianose, má perfusão tecidual e pode evoluir para necrose, obviamente. Hipotensão, o paciente não vai estar bem perfundido e também a parte vascular também vai estar comprometida e não vai ter ejeção correta cardíaca. Para exame complementar, né? Entrando nessa pauta já de exames complementares, temos radiografia de tórax, perfil, tomo de tórax sem contraste, escarro, obviamente, para excluir outros diagnósticos como tuberculose. O SG de abdômen, tomo total, urocultura, caso for por catéter, fazer a hemocultura e fazer a cultura da ponta do catéter, obviamente, guardar ele. Lico, né, se for neural. Endocardite é importante aqui, é assunto de outra aula, mas é uma doença muito, muito importante de alta mortalidade. Então, deve fazer hemocultura e considerar os critérios de Duke atualizado para endocardite, tá? Não é pauta principal da aula, porém é importante considerar que endocardite é uma infecção de parede cardíaca, né? Parede subendotelial cardíaca, e que pode evoluir absurdamente rápido de acordo com fatores que são de risco para endocardite, perdão. Por exemplo, uso de materiais artificiais, próteses, pacientes idosos também, obviamente, tem maior propensão a endocardite infecciosa. Tatuagens, piercings não são assunto de pauta, mas é importante também considerar que pacientes também com cirurgia de válvulas cardíacas, cordoalhas, seja o que for, eles são bem mais suscetíveis a ter
vegetações bacterianas de alta virulência ali na parede cardíaca, que também evolui com alta mortalidade. Mais exames laboratoriais entrando para avaliar exatamente essa disfunção orgânica, que é a principal palavra-chave da sepse, né? Então, vamos lá. Sepse aqui, disfunção orgânica sepse. Então, para aparelho respiratório faz gaso, bilirrubina hepática, creatinina renal, vê se está com a TFG ok, taxa de filtração glomerular. O hemato faz plaquetas, vê se a coagulação intravascular está boa, que provavelmente vai estar alterada nesse quadro de sepse. Lactato também vai estar alto, visto que a célula vai estar mal perfundida, então o metabolismo anaeróbico vai estar absurdo, então a célula vai ter que fazer a via anaeróbica para conseguir coletar energia e fazer perfusões teciduais e girar o sangue pelo corpo, tá? Diagnóstico também, tá bom? Vamos falar um pouco do diagnóstico agora. Um score bem importante, tá? Para finalizar essa aula. Vamos lá. Mais de 2 pontos no SOFA é presença ou suspeita de infecção. A gente vai ver o SOFA, tá? E o ILAS é outro score que também indica disfunção orgânica, né, pessoal? É, e vai verificar exatamente a sepse no sentido de vai propor o diagnóstico, caso não tenha outra explicação plausível, a gente dá o diagnóstico, né? Porque a gente tem que descartar outros diagnósticos antes de confirmar o diagnóstico de sepse, tá bom? Respiratório aqui. Score SOFA, pessoal, muito importante. 2 pontos também já caracteriza aqui. Infecção associada, né? Elevação aguda e suspeita. Então, o respiratório vai estar entre 0, 1, 2, 3 e 4 sempre. Aí vai ter maior ou igual a 400, 0, ok. Menor que 100 já está bem crítico, né? O paciente, pressão parcial de O2, ele pega esses parâmetros aqui, e fração de oxigênio por milímetros de mercúrio. A contagem de plaquetas também para ver a coagulação intravascular vai estar, pode estar bem alterada também, tá bom? Pelo alto número de complicações vasculares, tá? Então tem esse parâmetro maior ou igual a 150, ok, 0, pontua 0, e menor que 20, 1000, pontua 4, tá? Eu estou sempre falando as extremidades, mas vocês revisam pausando essa aula. As bilirrubinas também menor que 1,2, ok, maior que 12 é absurdo, absurdo. E o paciente está com um problema hepático, de lesão hepática já evoluída, né? E tem alto risco de mortalidade porque a sepse vai atingir a disfunção orgânica exatamente se for a nível hepático, tá bom? Cardiovascular também, a gente vai ver a pressão arterial média, se tiver menor ou igual a 70, ok. Pode ver Nora também. Glasgow, tá bom? Vamos fazer Glasgow também. Praticamente qualquer paciente na UTI a gente pode fazer Glasgow. Se o Glasgow tiver 15, muito ok. 13, 14, pontua 1. 12, ele já vai estar rebaixando a consciência aqui. E menor que 6 é um paciente bem grave, muito grave mesmo. Creatinina e débito, menor que 1,2, ok. Maior que 5, menor que 200 de débito urinário, bem crítico na verdade, tá? Essa creatinina está saindo bastante e não tá sendo reabsorvida, né? Então, é um marcador importante aqui de lesão renal, insuficiência renal aguda, aliás, tá bom? E vamos só trabalhar aqui nesse slide falando que o SOFA ele é pouco sensível, mas é muito específico para diagnóstico. Então, ele não exclui diagnóstico, ele apenas confirma o diagnóstico caso dê positivo. Caso dê negativo, é, é lúcido usar outro score, tá bom? Tem esses outros scores, tá? Tem o Kisofa também. Esse também, que é o daqui, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Esse sim, ele é específico, tá?
E como é ele? Rapidamente. Frequência, alteração no nível de consciência e pressão sistólica. Então, se o paciente chegar na UTI com alteração no nível de consciência, pontua 1. Se chegar com frequência maior que 22 por minuto, maior ou igual a 22 por minuto e a pressão sistólica menor que 100, ele já pontua 3 aqui e já tem uma alta especificidade, praticamente não, confirma o diagnóstico baseado em evidência, tá? Aí a gente trabalha o tratamento na próxima aula, fazendo a parte 2 dessa aula de sepse na alta complexidade. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.